privilégio estar aqui nesse momento, um momento ímpar onde está sendo realizado por um partido. Em nome do senador aqui, Rogério Marinho, eu quero saudar todos os políticos aqui presentes e dizer que eu, Pedro Filho, eu sou hoje o único representante político com mandato aqui na cidade do Açu pelo PL. E senador, deputado, Coronel Azevedo, isso me orgulha. Eu digo isso com os olhos e o coração cheio de fervor. Me orgulha segurar essa bandeira. No momento em que tive o privilégio, eu digo que foi provisão de Deus, chamado de Deus para fazer parte desse partido, agarrei esse pleito e pode ter certeza, senador, deputados federais, que aqui nessa cidade tem um soldado de trincheira que vai resistir e vai sempre combater aquilo que desde a minha meninice sou evangélico, acredito que é certo, correto. Os meus princípios e valores jamais serão negociados. Está no ar, Construindo o Futuro, com Pedro Filho. Um espaço para informação, transparência e diálogo direto com você. Aqui acompanhamos o trabalho do nosso mandato, ouvimos a população e debatemos soluções para uma cidade melhor. Fique com a gente, porque juntos estamos construindo o futuro. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um programa Construindo o Futuro do mandato do vereador Pedro Filho, do PL, aqui na cidade de Açu. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como foi o seminário Rota 22, realizado em Açu no último final de semana, saber como foi a semana do vereador nas sessões da Câmara Municipal e também detalhar outros assuntos aqui de interesse da comunidade. Vereador, seja muito bem-vindo, nosso bom dia. Estamos iniciando mais um Construindo o Futuro com a sua presença. Bom dia a todos os ouvintes da Princesa, bom dia a todos os ouvintes da TCM, bom dia a todos os ouvintes, internautas, açuenses e cidadãos que estão aqui em nosso derredor. Muito obrigado por mais um dia estar aqui nos acompanhando e nos ouvindo o que temos trabalhado, o que estamos trabalhando dia após dia. E você ouviu aí no início do programa o nosso breve discurso que tivemos a rica oportunidade de falar no seminário Rota 22 aqui em nossa cidade. De início eu queria falar um pouco do que aconteceu ali no Domus Recepções, no último sábado, essa rica oportunidade que tivemos ali como representante do PL aqui em nossa cidade, de falar um pouco da política municipal, da política estadual e também da política a nível federal. Na oportunidade tivemos presente alguns deputados estaduais, inclusive quero aqui ressaltar a presença do deputado Coronel Azevedo, que esteve ali presente, e também deputados federais, o Girão estava ali também presente, e o senador Rogério Marinho. Então tivemos presença a nível estadual, a nível federal, e algumas lideranças políticas, prefeitos, vereadores, que compõem a base do PL e aqueles que ainda não compõem, mas que são simpáticos às mesmas lutas e aos mesmos interesses da classe política, política conservadora, como é o caso de praticamente todos os políticos que pertencem ao quadro do PL. Amigo, o momento foi um momento para mim, enquanto iniciante na política, foi um momento histórico, porque eu tive o privilégio de absorver não ideias, não só opiniões, mas tive o rico privilégio de observar fatos que estão acontecendo no nosso estado, fatos que estão acontecendo no nosso Brasil. E essas ideias, e esses fatos, e esses dados que foram colocados lá em pauta e discutidos juntamente com todas as lideranças políticas que ali estavam, é de grande importância. Inclusive, por estar sediando aqui, eu tive aquele momento de fala, inicialmente, como político que estava recebendo, né, o anfitrião do evento. Eu tive o privilégio de receber fatos de nossa região, de nossa cidade de Açu. E essa é um momento importante, porque nós não discutimos por ideias, por ideologia, mas nós estamos lá discutindo por fatos, dados que foram entregues, dados que foram mostrados, dados que foram discutidos. O senador, em dado momento, ele trouxe algo que para mim e para todos vocês que estão nos acompanhando, deve já ter percebido que foram dados com relação ao último escândalo que
aconteceu em nosso país, que é o escândalo do INSS. Ele trouxe alguns relatos, ele trouxe fatos, ele trouxe uma história com fatos e também trazendo suas opiniões e ideias. Então, eu quero dizer para você, cidadão, que teve a oportunidade, porque foi um movimento, muitos falaram a respeito, mas foi um movimento muito proveitoso. Os lugares que estavam disponíveis foram todos preenchidos, eu quero dizer, foram preenchidos. Pessoas que não eram políticos, pessoas representantes de uma comunidade, representantes de um bairro, também tiveram lá presente e puderam observar em loco que, de fato, um partido que está preocupado em discutir, em transparecer ideias, transparecer os fatos, os dados, pelas próprias entidades de um partido opositor. Então, um partido desse, em minha fala você vai observar a minha alegria, porque tudo que me levou a estar dentro do PL foi situações, acabei estando no PL e hoje eu me orgulho fazer parte desse partido, porque vejo que é um partido que está preocupado, de fato, em discutir política com você, cidadão. Ele está preocupado em discutir política com você, que não tem a oportunidade de ir até a Brasília, não tem a oportunidade de ir até a Câmara Legislativa na capital, você não tem oportunidade nem condição de sair do seu dia a dia, do seu trabalho, pois a nossa vida ela é rotineira e constante. Então você não tem muitas vezes tempo para sair do seu dia a dia para poder observar o que é que está acontecendo. Por isso, o PL ele está fazendo de forma contínua seminário e fóruns. Aqui em nossa cidade foi realizado o seminário da Rota 22. Foi aberto ao público. O público que pôde participar, esteve presente, não foram políticos encaminhando ideologia, pensamentos, não. Foram políticos, grupos políticos preocupados, sim, preocupados em discutir política com o povo de forma transparente, colocando dados que são dados disponibilizados pelo próprio governo estadual, federal, e com base nesses dados disponibilizados pelo próprio governo, pelas instituições reconhecidas a nível estadual e nacional, foram o que foi disponibilizado para você, cidadão. Temos também o aplicativo do Rota 22, do PL, para que você possa acessar, para que você possa ter em sua mão exatamente tudo o que você precisa para saber o que é que está acontecendo na esfera estadual, federal, e assim você possa entender a política de fato como ela é. A política ela não pode ser discutida só por ideologia, a política ela deve ser discutida com fatos, com números, com dados, e com base nisso, que esse partido que eu muito me orgulho de fazer parte, que é o Partido Liberal, o PL, ele veio aqui em nossa cidade e nos trouxe aqui dados relevantes e pôde observar, juntamente com todos aqueles que estavam presentes, que de fato fazemos parte de um partido que está preocupado em ser transparente, em discutir ideias com o povo e levar a informação da forma mais clara e transparente possível. Vereador, o senhor citou aí das presenças, né, durante o Rota 22, o senador Rogério Marinho, os deputados Girão e também o deputado Azevedo, né? O senhor tem tido contato diretamente com essas autoridades políticas do Estado do Rio Grande do Norte, do seu partido, e o que se tem conversado para a cidade de Açu e para a nossa região através do seu mandato, vereador, com essas três lideranças estaduais? Com relação aos três nomes que você citou, é bem verdade que eu tenho um contato maior com o deputado estadual, até pelo fato de atuar dentro do Estado. Inclusive, estou com agenda para ir até o gabinete na capital do Estado, falar com ele, para discutir acerca de algumas emendas para que ele venha encaminhar para a nossa cidade através do nosso mandato. E falando sobre o senador Rogério Marinho, já foi solicitado, alguns já observaram, da nossa viagem. Ganhamos a eleição e assim que ganhamos a eleição, tivemos a oportunidade de correr até Brasília, porque sabemos que o prazo para as emendas já estava exaurindo. E tendo essa consciência dos prazos das emendas, naquele período, você deve lembrar daquele problema que teve com o ministro, na época, o Flávio Dino, que
que teve algumas contrariações acerca das emendas, nós fomos até a Brasília, eu fui até Brasília e encaminhei algumas indicações para o senador, e a indicação para o senador, que eu quero aqui deixar registrado, foi uma das nossas petições, foi o acesso ao açude do Mendubim. Então foi a nossa petição ao senador para que ele venha nos encaminhar também emendas para que a gente possa ali ter esse acesso ao sul do Mendubim e aquela comunidade ser mais, né, visitada, mais prestigiada com esse acesso que vai ser um momento, um marco histórico para todo o Açu. O deputado federal, o Girão, o que eu encaminhei, solicitei a ele foi a perenização da Lagoa do Piató. Inclusive, em sua fala, ele disse que é uma luta dele, né? Então, eu só fiz reforçar uma vontade dele. Eu solicitei junto à assessoria e diretamente a ele próprio, na viagem que eu estive em Brasília, a desassoreação da Lagoa do Piató. E dentro desses três, é bem verdade que o meu maior contato, né, o meu maior acesso, até eu posso dizer assim de forma diária, é do deputado estadual, pelo fato de estar no estado, então sempre ter um contato assim que precise de falar com ele e com toda a sua assessoria. Logo, a minha ida à capital, vou sentar com ele e vamos discutir acerca de algumas emendas para alguns setores aqui que são estratégicos para a nossa cidade. Muito bem, vereador. Vamos falar agora a respeito das sessões na Câmara Municipal do Açu, né, dando mais uma semana de trabalho. O que é que o senhor destaca essa semana nas sessões que estão acontecendo de forma remota, mas o senhor está sempre presente? A sessão, de fato, ela está acontecendo de forma remota e a minha participação, ela sempre tem sido constante. Até o dado momento, eu não faltei nenhuma das sessões, sempre estive presente, mesmo de forma remota. Nos momentos que estava também na Câmara Municipal, de forma presente também, tive o rico privilégio de estar em todas as sessões. Tive também essas ricas oportunidades de discutir projeto, discutir lei. Inclusive, eu quero aqui abrir um momento esclarecedor, porque eu não sei se você acompanhou o último programa que estive aqui, e eu falei de um projeto de lei que ia gerar repercussão. Que gerou, viu, vereador? E não sou profeta, mas já estava prevendo pelo fato de entender um pouco de política. Então, pelo fato de entender um pouco, eu já previ a repercussão, já previ toda essa polêmica. Mas eu quero dizer para você, cidadão, que coincide com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos ideais. Como eu disse na minha fala inicial, os meus valores e os meus princípios são inegociáveis. O mesmo Pedro Filho que entende política, que é de fato, sim, conservador, ele não recua, ele não vai recuar nas suas ideias, ele nem tampouco vai recuar nos seus ideais. Então, eu sempre respeito o contraditório. Agora, eu queria esclarecer para você, cidadão, você, professor, você da pasta de educação. O projeto de lei que eu quero implantar, né, estabelecer em nossa cidade, é um projeto de lei que vai trabalhar de forma preventiva. Em nenhum momento eu me dirigi diretamente a professor A, nem a escola B, nem a escola A. Em nenhum momento na minha fala você vai ver Pedro Filho apontando determinada repartição, determinada pessoa, não. Eu falei sobre um projeto que vai simplesmente abolir, impedir de que se implante músicas que façam apologia ao crime, músicas que incentivem ao sexo em ambientes escolares. Em ambientes escolares que, no meu ponto de vista, não é o lugar adequado. Então, eu recebi vídeos, eu recebi áudios, recebi prints de pessoas que ficaram bastante chateadas com essa lei pelo fato de entender, não, aqui não acontece, na escola não acontece, isso não é uma realidade nossa, o vereador vai procurar o que fazer. Mas eu queria dizer a você, cidadão açuense, a você, professor, existem de fato sim músicas que façam apologia ao crime. Existem de fato sim músicas
que faça um incentivo sexual, que faça esse tipo de trabalho. Existe esse tipo de músicas, desse tipo de cunho. E também existem ambientes escolares. Graças a Deus que em nossas escolas não esteja acontecendo isso, graças a Deus. Mas também existe a possibilidade de acontecer. Então foi trabalhando e vendo essas situações da possibilidade que Pedro Filho fez essa lei. Essa lei que já foi aprovada aqui em nossa cidade vizinha, Caicó. Essa lei foi aprovada, foi apresentada pela Câmara Municipal da cidade de Caicó e foi aprovada de forma unânime e sancionada pelo prefeito, pelo atual prefeito. E eu, vendo o projeto de lei que está aqui acontecendo na sua cidade vizinha, eu jamais vou dizer que as escolas de Caicó estavam apoiando determinadas práticas. Não, eu não tenho esse direito, até porque não me foi dado nenhum vídeo que possa assim afirmar, nem tampouco das nossas escolas de Açu. Mas, assim como o Caicó trabalhou de forma preventiva, para impedir que lá na frente venha se tocar, que lá na frente venha se implantar determinadas músicas, que venha prejudicar, incentivar ao mal. Então eu acredito que também nós, açuenses, que concorda com isso. No entanto, esse é um voto meu, um voto que irei defender, uma posição que continuarei firme e constante, porque entendo que é o correto e é o certo. No entanto, não sou eu que posso implantar. Existem mais 14 vereadores que vão votar, mais 14 vereadores que irão se posicionar. Mas antes disso tem que passar pela comissão. Mas o projeto já foi encaminhado e eu continuarei firme, sim, e encaminharei mais propostas e leis desse cunho conservador cristão que sou. Esse é o vereador Pedro Filho e nós estamos com o programa Construindo o Futuro, que é um programa que mostra o mandato, as ações do vereador aqui no município de Açu. Vereador, nós estamos vivenciando o mês de maio, e maio, além do Dia das Mães, que nós já falamos aqui, também é o mês do Maio Amarelo e do Maio Laranja. O Maio Laranja tem a ver com isso que o senhor estava falando há pouco tempo, com a questão da questão da exploração sexual infantil. E o Maio Amarelo com o trânsito. Como é que o senhor vê o trânsito de Açu hoje e de que forma o mandato do vereador pode contribuir? Olha, exatamente vendo esse período, o mês de maio, laranja, vendo toda essa simbologia que está no período que estamos vivenciando, é que a gente já colocou esse projeto que já seria uma base para trabalhar lá na escola, trabalhar na base, porque entendemos que a escola é a base fundadora, é o que forma o cidadão para o dia do amanhã. Eu não preciso afirmar, não preciso falar para você, cidadão, que sou contrário, que me posicionei e sempre vou me posicionar contrário ao abuso sexual, à exploração sexual de menores. E essa discussão ela tem que sair da pauta normal e deixar de ser banalizada. Uma criança ela deve sim ser tratada como criança. Uma criança ela tem etapas e essas etapas têm que ser respeitadas. Então, por esse motivo que esse projeto de lei seria uma base, sim, uma base para que a gente pudesse apresentar e de forma consciente que coloquei esse projeto de lei para lá na frente fazer um trabalho de exposição, de divulgação acerca da exploração e a conscientização contra a exploração sexual de menores. Nós vivemos num período aqui também falando sobre a questão do trânsito, num período em que sexta-feira passada tivemos um grave acidente numa rodovia estadual onde 5 pessoas perderam a vida. E essas mortes que temos acompanhado meio que rotineiramente nas vias estaduais e até federais, ela nos preocupa. Eu sei que não está dentro da nossa cidade, mas mais uma vez eu quero voltar a uma rodovia estadual que corta a nossa cidade. E nesse período que estamos a adentrar, que é o período junino, o seu fluxo vai ser aumentado. E esse fluxo aumentado também será aumentado a porcentagem e a probabilidade de acidentes. Então,
Essa é a nossa preocupação enquanto cidadão e também enquanto representante político, de sempre que possível bater nessa tecla, solicitando às autoridades competentes a urgência de fazer-se um trabalho rápido na nossa RN 016, pelo fato de termos ali um momento ímpar. Vidas poderão ser salvas e também vidas poderão ser expelidas, perdidas, pelo simples fato de uma não serviço de serviço de recuperação. Pegando um gancho aqui, vereador, hoje, nessa sexta-feira, o programa está indo ao ar agora, nessa sexta-feira, contando de hoje para o início do período junino, propriamente dito em Açu, são 28 dias. Será que vai dar tempo? 28 dias dá para fazer muita coisa, mas se começar hoje. Agora, não temos a consciência de que isso vá acontecer pelo simples fato da inércia no momento. Então, eu quero aqui, mais uma vez, falar sobre a importância da preservação das nossas rodovias, e esse serviço ele precisa ser executado o quanto antes. Essa rodovia 016 ela precisa ser refeita, não precisa nem ser recuperada, de fato ela precisa ser refeita, mas no mínimo um tapa-buraco ela necessita de forma urgente, porque durante esse período de 28 dias não tem como recuperar, mas no mínimo um tapa-buraco ela tem como ser feito, até para preservar vidas. Vidas necessitam urgente de uma ação por parte do governo, a fim de que nossos cidadãos açuenses ele possa, no mínimo, ter dignidade de ir e vir. Esse é o programa Construindo o Futuro com o vereador Pedro Filho, do PL aqui da cidade de Açu, sempre presente aqui no nosso dia a dia. Vereador, agradecer a sua presença e dizer que nos encontraremos aqui na próxima sexta-feira. Muito obrigado, sempre para mim vai ser um privilégio estar aqui presente, discutir política, levar o que eu faço. Hoje eu não tive a oportunidade para falar um pouco do que fiz terça-feira, mas próximo programa eu trarei de forma mais abrangente todos os meus atos, as minhas ações, todas as minhas ações que tive nessa semana. A próxima semana, você que recebeu minha visita nessa semana aí, pode ficar tranquilo que os nossos projetos, nossas indicações serão colocadas aqui e de forma transparente para todo o açuense acompanhar nosso trabalho. O programa de hoje fica por aqui, mas nosso trabalho continua. Quer enviar sua sugestão, pergunta ou participar do próximo episódio? Entre em contato pelas nossas redes sociais ou WhatsApp. Nos vemos na próxima edição do Construindo o Futuro com Pedro Filho. Até lá!